SSS Clash Revival Hunter Capítulo 57. Caçadores estavam sentados na biblioteca. 1. Os caçadores estavam sentados em um grande círculo. No meio disso, centenas de Apocalipse foram empilhados. De agora em diante, eles tiveram que escolher um de todos aqueles livros, mas ninguém se aproximou apressadamente da pilha. Isso foi um dado adquirido. Apenas um momento atrás, seus companheiros foram devorados pelo livro. E foram 50 pessoas. Todos estavam com medo ou deprimidos. Se alguém pudesse rir energicamente nesta situação, não seria provável que fosse algum tipo de maluco? Ha 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 ha! Surpreendentemente, havia um maluco presente. Não acredito que 50 pessoas foram eliminadas assim que começamos. Este é um grande golpe desde o início. Um garoto loiro. Certificadamente, o maior de todos os malucos em nosso mundo. O questionador herege coçou o queixo. Mas sempre há um sacrifício necessário para seguir em frente. Não vamos esquecer seus sacrifícios. Teremos que trabalhar mais para concluir a torre. Vamos nos animar. Temos sorte de termos perdido apenas 50 pessoas até agora, quando poderia ter sido quase 100 pessoas. Em vez de lamentar pelo que foi perdido, devemos ser felizes pelo que restou. Quanto mais o questionador herege abria a boca, mais tenso ficava o humor. As criadas ainda vagavam ao nosso redor. Elas serviam café quente e chá preto que não sabíamos de onde vinham, e entre 250 caçadores, apenas o questionador herege disse: "Ah, obrigado", e aceitou de uma vez. 1. O questionador herege bebeu um gole de chá preto e inclinou a cabeça. Pessoal, vocês não vão beber? É muito gostoso. Primeiro. Cortei o questionador herege. Não havia nada de bom em deixar um psicopata falar por muito tempo. Questionador herege, por favor, mantenha sua boca fechada um pouco. Hã? Por que eu deveria? Quanto mais você fala, mais baixa fica nossa moral. Estamos perdendo a motivação. Será um grande problema se nossa moral cair mais daqui em diante, então, por favor, cale a boca até eu dizer que está tudo bem. Oh! Se isso acontecer, será um grande problema. O questionador herege deu-me um largo sorriso. Ok, Rei da Morte. Ficarei feliz em calar a boca. Os caçadores olharam para o questionador herege e para mim com um olhar perplexo. Não me olhe assim. Eu só descobri como lidar com aquele maluco. Agora. Eu propositalmente levantei minha voz para mudar o clima. Todos. Tenho certeza que todos vocês sabem agora. Vocês não podem simplesmente ir contra aquela constelação de forma imprudente. No momento, não temos escolha a não ser nos comportar e seguir a missão que o bibliotecário nos deu. Os olhos dos caçadores lentamente se fixaram em mim. Instintivamente, senti um fardo, mas engoli em seco. Estou na terceira posição agora. O terceiro caçador mais forte aqui com direito a falar. Tinha que me acostumar a chamar a atenção das pessoas como se estivesse respirando. Eu abri minha boca enquanto colocava minha melhor poker face. Mas só porque estamos seguindo a missão não significa que estamos em desvantagem. Todos, por favor, deem uma olhada na janela da missão. Os olhares dos caçadores ficaram presos no ar junto com minhas palavras. O mesmo holograma que vi também teria se refletido em seus olhos. Refaça o mundo. Volume 1. Dificuldade, a ser determinada. Objetivo da missão: como existem incontáveis mundos, também há incontáveis destruições acontecendo. A constelação O Bibliotecário Ben de Gussel descreve isso como uma serialização descontinuada. O bibliotecário Ben de Gussel deseja que os mundos que foram descontinuados por motivos injustos continuem suas histórias novamente. Primeiro, escolha um dos apocalipses descontinuados. Se você conseguir salvar o mundo, esse mundo será registrado como seu 22º andar. No entanto, se a missão falhar, o 22º andar não será aberto. Vocês leram tudo isso, certo? Os caçadores assentiram. Alguns deles até responderam sim.
Foi um efeito de fazer o questionador herege calar a boca? Por enquanto, nenhum caçador parecia que iria desafiar minha autoridade. O mais importante aqui é a última parte. Se você conseguir salvar o mundo, esse mundo será registrado como seu 22º andar. Todos vocês sabem o que isso significa. Os caçadores ficaram confusos. Eles ainda não sabiam o quão grande essa recompensa era. Eu disse: as recompensas mudarão dependendo do tipo de mundo que você salvar. Bem, digamos que salvamos um mundo cheio de diamantes. Então, esse mundo se torna nosso 22º andar. Os rostos dos caçadores começaram a mudar drasticamente. O diamante é apenas um exemplo. Para as pessoas que moram na torre como nós, não há necessidade de escolher esse pedaço de merda. Mas e se for um mundo enterrado com abundância de comida, água e todos os tipos de minério? Autossuficiência. A bruxa murmurou. Então, ser autossuficiente seria realmente possível. É exatamente isso. Eu me levantei de onde eu estava sentado. E uma pilha de livros no meio. Eu caminhei em direção aos apocalipses que o bibliotecário nos disse para escolher um desses livros. Rei agora! Rei da morte! Veio o grito da víbora pelas minhas costas. Se você tocar nisso de forma imprudente, então um monstro de tentáculos. Peguei um livro aleatório da pilha. Os caçadores gritaram e fecharam os olhos. Houve até um caçador que fugiu porque tinha medo que o monstro tentáculo surgisse novamente. Mas mesmo depois de 1, 2 e 3 segundos se passarem, nada aconteceu. O Apocalipse permaneceu obedientemente imóvel em minhas mãos, como se fosse um livro comum. Rei. Os olhos da víbora se arregalaram silenciosamente. Nada está acontecendo. O bibliotecário, que estava flutuando no ar, riu. Isso mesmo. Enquanto o grande eu não ativar meus poderes, os apocalipses são apenas livros antigos. Claro, existem livros proibidos que podem ser perigosos apenas por tocá-los. Esses livros estão selados em algum lugar isolado, então não se preocupem. Sim. Eu assenti. E quando abri o livro em minha mão, outro holograma apareceu. Era informação sobre o livro. Contos da Academia Sormevin. Gênero: romance, fantasia. Nível de dificuldade: classe D. Limite de jogadores: 4 a 5 pessoas. A serialização está suspensa no momento. Introdução: Sormevin é uma histórica academia de magia. É uma academia comum onde amizade e competição, amor e ciúme vêm e vão. Este apocalipse poderia ter permanecido como uma academia comum. Se, de todas as coisas, não fosse pelo artefato da classe Destruição Mundial que foi selado no porão da academia. Razão para a descontinuação: a malvada senhora perdeu seu noivo, príncipe herdeiro, para uma estudante que reencarnou 2 vezes. Ela então mudou para pior e abriu o artefato, libertando os grandes demônios e fazendo com que o mundo fosse destruído. O motivo da descontinuação, em suma, a causa da destruição do mundo, era muito lamentável. Teria sido melhor se o mundo fosse destruído por causa de meteoritos ou tsunamis. Que pena! O mundo foi destruído por causa das brigas de amor das crianças. Era óbvio porque o bibliotecário ficou com raiva. Vamos pensar sobre isso. Como uma rachadura em uma joia azul, os olhos gelados do príncipe herdeiro começaram a compreender. O longo mal-entendido que havia criado uma parede entre os dois durante todo esse tempo, finalmente derreteu e desmoronou após a segunda vida. Minha metade estava aqui. Querida Sylvia. Ela era minha metade. O príncipe herdeiro, resmungando, suspirou e se ajoelhou. Sylvia soluçou silenciosamente como se estivesse prendendo a respiração. Os dois perceberam involuntariamente que nunca esqueceriam esse momento até que morressem. Naquele exato momento, com um estrondo, o príncipe herdeiro explodiu inteiramente. No momento seguinte, Sylvia explodiu. O que veio à consciência de Sylvia quando ela foi arrebatada foi uma enxurrada de gritos. Kiaak!
É o demônio. O diabo apareceu. Que má sorte. O mundo. Foi o momento em que tudo acabou. Imagine que o romance que você estava lendo foi descontinuado por causa de algo assim. Qualquer leitor ficaria chateado. Era assim mesmo em um romance, então seria pior se fosse o mundo real. Enfim. Isso não era importante agora. Todos. Venham aqui e deem uma olhada neste livro. Eu gritei com os caçadores. Cada livro tem um nível de dificuldade e conteúdo diferente. Existem níveis que podemos concluir mais facilmente entre esses livros. Temos que escolher os livros que mais nos beneficiarão entre eles. Vários caçadores se levantaram de seus assentos. Mesmo assim, a maioria apenas se encarava. Estúpido. Eles estão assim porque você está usando títulos honoríficos. Você ainda não entende como é difícil para esses caçadores bastardos ouvirem? Bai Hu-Rian disse. Há 250 ters com os quais você tem que lidar agora. 250 pessoas. Você terá que retirar os títulos honoríficos para pelo menos fazê-los ouvir. Sério? Cada vez que você sobe de nível, você ouve sua presença ficou mais clara, certo? Você sabe o que isso significa? Seu orgulho ficou mais forte. Por natureza, quanto mais alto o nível de um caçador, mais forte será seu orgulho. Eles nunca ouviriam você. De fato. Eu fiz um discurso declamatório que foi preenchido com minha aura. Existem centenas de apocalipses aqui. Como posso ler todos eles sozinho? Venham e leiam. Vacilando. Só então os quadris pesados dos caçadores se levantaram. Escutem, todo mundo. Continuei pedindo sem pausa. Vamos nos dividir em grupos. Aqueles que leram alguns romances ou livros de história, à esquerda. Aqueles que realmente não sabem nada de romance ou história, à direita. Venha agora. Rapidamente. Seus passos se aceleraram. Tump, tump, tump. As pessoas se dividiram em dois lados. Pessoas que leram livros, dividam-se de acordo com seus gêneros favoritos. Amantes de romance para o grupo de romance. Amantes da fantasia para o grupo de fantasia. Se você é um amante de romances de mistério, para o grupo de romances de mistério. Dividam-se, dividam-se, comecem agora. Por fim, a atmosfera da biblioteca tornou-se um pouco agitada. Caçadores sob meu comando começaram a circular. Agora. De agora em diante, todos nós vamos ler. Peguei um apocalipse e toquei nele. Vamos dividir as centenas de livros em gêneros. Grupo romance lê livros de romance. Outros grupos também leiam os livros de acordo com o seu gênero. Leia o livro e decida por si mesmo se é um sucesso ou um fracasso. Up! O questionador herege balançou o braço com força. Ele ainda estava de boca fechada e seguindo minhas ordens. Sim, você pode falar. Rei da Morte. Eu não sei o que é um fracasso. Por favor, me diga o padrão. Se a história é boa, é um sucesso. Se a história é ruim, é um fracasso. Não. Não é nada disso. Abri um apocalipse e mostrei a ele. Por exemplo, este é um fracasso. Sobreviva ao vulcão. Gênero: sobrevivência, romance. Nível de dificuldade: classe D. Limite de jogadores: 2 pessoas. A serialização está suspensa no momento. Introdução: este mundo foi devastado pela guerra nuclear. Mas a vitalidade da humanidade é incrível. Mesmo no local onde a guerra nuclear estourou, o personagem principal e sua amante sobreviveram. Depois de superar todas as adversidades e sofrimentos, o casal de personagens principais jura ser o novo Adão e Eva. Razão para a descontinuação: de todos os lugares, o casal de personagens principais teve que passar a última noite na zona ativa do vulcão. O vulcão entrou em erupção durante a noite. O personagem principal e a amante do personagem principal foram esmagados até a morte por uma pedra que voou de um vulcão. A humanidade pereceu assim.
falei em um tom miserável. Não é apenas um fracasso comum, é um fracasso de merda. Por quê? O questionador herege inclinou a cabeça. Novo Adão e Eva. Não é romântico e legal. É inútil salvar este mundo. É um mundo onde já existe uma guerra nuclear. Suspirei e fechei o livro. O que podemos fazer se tivermos um mundo cheio de radiação como o 22º andar? Você quer que todos nós morramos de contaminação por radiação? Ah! Por exemplo, no passado, o Imperador das Chamas limpou a grande biblioteca de uma maneira incrível. Do 22º ao 29º andar, ele mirou apenas em mundos que tinham lava ou vulcão. Que bastardo maluco! O Imperador das Chamas era imune ao fogo. Mesmo em um mundo desastroso onde havia lava fluindo e erupções vulcânicas, ele poderia dar um passeio sem pressa. Ele escolheu os apocalipses com base unicamente no critério com que facilidade ele pode atacar. Ele realmente não considerou que tipo de apocalipse ele deveria ter salvado para que fosse um benefício para todos nós, nem mesmo um pouco. Se ele se saísse bem, havia uma chance de conseguir 8 tesouros. De qualquer forma, um homem que se alimenta de seu próprio orgulho não ajudaria. Afinal, seria uma perda para outras pessoas que moram na torre. Desta vez, eu só vou escolher os melhores apocalipses possíveis para que isso nos beneficie. Apocalipses onde surgiam monstros que poderiam ajudar os caçadores a ganhar experiência de combate, ou apocalipses que estavam cheios de minerais raros, ou apocalipses que eram colocados em ruínas cheias de tesouros, ou um apocalipse onde frango temperado e porco agridoce correm pelo floresta e camarão fritos dançam no mar. Não. Vamos cancelar o último. Seria muito assustador se ele realmente existisse. De qualquer maneira, tenham em mente. Não importa se a história é uma merda ou não. Eu gritei enquanto distribuía livros para caçadores. Quer o personagem principal tenha câncer, ou se a história não é divertida, não dê atenção a nada parecido. Apenas leia. Leia do começo ao fim e avalie se salvar este mundo irá beneficiar a todos nós. Pausa. Fiz uma pausa quando estava entregando um livro. Um caçador fez contato visual comigo. Licença. Bruxa do Dragão Negro? O que há de errado? Era a bruxa. Eu lentamente abri minha boca. Este é o grupo O Mistério. Um grupo de pessoas que gostavam de ler romances de mistério normalmente. Por alguma razão, a bruxa estava sentada lá com orgulho. Essa pessoa não mostrou que ela era fã de romance quando a janela do personagem apareceu agora há pouco? Eu sei. A bruxa acenou com a cabeça como se fosse natural. Eu teria sentado aqui sem saber onde estava. Bruxa do Dragão Negro. Você sempre gostou do gênero mistério? Claro. Sloop. A bruxa bebeu modestamente um pouco de café preto. Eu sou uma mulher inteligente. Louca. Por que essa líder de guilda de repente estava fazendo cosplay de uma pessoa normal? Ela gostava de dramas. Ela gostava de romance. Qualquer um que a conhecesse poderia dizer que ela era uma leitora entusiasmada de romance sem sentido, mesmo à primeira vista. De jeito nenhum. Eu percebi algo. Será que ela não quer que as pessoas ao seu redor saibam que ela é obcecada por romance? Pensando bem, o grupo Romance particularmente tinha poucos caçadores. Não havia nenhum único homem. Por outro lado, por algum motivo, o grupo Artes Marciais estava cheio de homens. Garanto a você, menos de um punhado deles realmente leem romances de artes marciais. Uau! Minha mente ficou em branco. Essas pessoas estão fazendo cosplay mesmo nesta situação. Eu te disse. Bai Hurriel murmurou sombriamente. Caçadores de alto nível se alimentam de seu orgulho. Além disso, são todas pessoas que receberam um título. Eles preferem morrer a perder as caras. Você não viu? Agora mesmo, as 50 pessoas que estavam fazendo um suicídio especial todos de uma vez? Eles são todos caras loucos. Isso me deixou louco. Não,
Bruxa do Dragão Negro. Não importa o quanto você queira. O que você quer dizer, não importa o que? A bruxa perguntou de volta calmamente. Seu rosto calmo parecia uma fortaleza inexpugnável. Pensei desesperadamente no que dizer e falei devagar. Não, eu pensei que você era uma pessoa muito romântica. Isso é o que eu pensei. Então, ver que você não está no romance, mas no grupo mistério, é um pouco surpreendente. A mão com a qual ela estava bebendo café parou no meio do movimento. É assim mesmo? Sua voz era exatamente a mesma de sempre. Eu pareço alguém que vai bem com romance? Sim. É por isso que é estranho que você não esteja no grupo romance, mas em outro lugar. Parece que você está vestindo algo que não combina com você. Aya. A bruxa largou a xícara de café e se levantou. Eu não posso evitar se o Rei da Morte diz isso. Nunca li romances na minha vida, mas sim. Devo aproveitar esta chance para me acostumar com um novo gênero desta vez? É a atitude certa como uma caçadora desafiar coisas novas, não importa qual seja a tarefa. É exatamente como você disse. Entendi. A bruxa se dirigiu ao grupo romance com passos leves. Era como um cowboy caminhando para o outro lado da selva em um filme de faroeste. Não pude deixar de olhar para as costas dela com um sentimento muito sutil. Muito bem, Rei da Morte. Questionador herege olhou para mim com os olhos brilhantes. Ele estava sentado no grupo mistério também. Quando a bruxa do dragão negro se senta em algum lugar, ela não se levanta facilmente. Ah! Sério, um novato incrível apareceu. Líder da guilda do Templo dos 10.000. Você também lê novelas de mistério? O questionador herege sorriu como um anjo. Eu conheço Sherlock Holmes. Eu também conheço o Dr. Watson. Eu cantei a ordem baixinho em minha mente. Janela de personagem. Mensagens passaram diante dos meus olhos. Nome, questionador herege. Favorabilidade, 50. Gêneros favoritos, conto de fadas e mito-lenda. Gêneros desfavoráveis, nenhum. Personagens favoritos, humano. Personagens desfavoráveis, nenhum. Tramas preferidas, a maior felicidade do maior número de pessoas. Tramas indesejadas, nenhum. Estado psicológico, eu conheço Sherlock Holmes. Eu também conheço o Dr. Watson. Louco. Eu tive arrepios. Como sua atitude exterior e seus pensamentos mais íntimos são exatamente os mesmos. Além disso, não havia nada que ele odiasse ou não gostasse. Ele é realmente um humano. Eu realmente senti medo e choque. Em um sentido literal, ele era puramente um psicopata louco nascido por natureza. O que há de errado, Rei da Morte? O psicopata louco inclinou a cabeça. Eu estava pensando em como lidar com isso. Então peguei uma caneta e escrevi algumas letras nas costas da mão do questionador herege. Conto de fadas. Eu disse com uma expressão solene. Questionador herege Nin. Sim. Você está no grupo Conto de Fadas de agora em diante. Conto de fadas, você diz. Isso mesmo. O questionador herege Nin é a única pessoa neste grupo. Você tem que verificar e examinar todos os livros que entram no grupo sozinho, questionador herege Nin. Que responsabilidade pesada! Os olhos do psicopata louco brilharam. Eu assenti. Sim, é muito importante. Então, vou deixar em suas mãos. Não se preocupe. Rei da Morte. Vou filtrar corretamente. Isso mesmo. Entre as centenas de apocalipses, não havia um único conto de fadas. Eu procurei minuciosamente para ver se havia algum outro caçador que tentava fazer cosplay de uma pessoa comum. O resultado foi inacreditável. Das 250 pessoas, cerca de 100 estavam mentindo sobre seu gosto.
Esses idiotas malucos. No final, demoraram 3 horas apenas para separá-los em grupos. Até 112 cosplayers foram enviados para seus lugares de direito. Mas mesmo para ele, como o último, ele não podia deixar de ficar em silêncio. Nome: Víbora. Favorabilidade: 32. Gêneros favoritos: ficção de outro mundo, ficção mais forte, ficção de destruição, ficção de harém. Gêneros desfavoráveis: ficção política, ficção criminal. Personagens favoritos: irmã mais velha, irmã mais nova, mulher casada, pura, mulher safada e tímida, jovens femininas. Personagens desfavoráveis: máfia, gangster, valentão loiro e bronzeado. Tramas preferidas: fui convocado para este mundo, e descobri que tenho o sangue do dragão mais forte do mundo e da mais forte imperatriz do reino demoníaco. Vou mostrar a você o que é um personagem trapaceiro sem igual, mas algo parece ser o problema. Eu acho que minha irmã mais nova se tornou um deus da criação para mim, mas eu só quero ser uma estudante normal do ensino médio que só quer ter um dia tranquilo, e isso só está me incomodando. E o seguinte se ultrapassa: inigualável, harém, bem, parece que não tenho escolha a não ser testemunhar. Tramas indesejadas, NTR. Status psicológico: uau, porra. O que há com esta sala de arquivo antigo? O que há com o grupo de artes marciais? Cada vez que leio uma linha, sinto que meus olhos estão caindo e parece um sinal, está cheio de caras suados. Merda. Isso não é muito desconsiderado para os leitores? Essa pessoa tinha um tapa-olho cobrindo um dos olhos. Essa pessoa era um espadachim chamado Mestre Shenmue. Essa pessoa era o imperador das novels leves. Víbora olhou para mim. O que? O que você está olhando? Estou ocupado lendo. E Víbora estava sentado no grupo Artes Marciais. Nada. Eu não aguentava dizer algo. Lamento interrompê-lo enquanto você está lendo. Continue lendo. Ok. Eu virei minhas costas e caminhei debilmente. Percebi com certeza quando cheguei ao 21º andar desta vez. Os caçadores de alto escalão eram todos loucos. E eu tinha que carregar esses homens loucos.